Congresso derruba vetos de Lula à lei de licenciamento ambiental. E você vai ver também. O Grupo Refit fraudava 350 milhões de reais por mês em impostos. É como se a gente tirasse da população, subtraísse da população um hospital de médio porte por mês. Um hospital de médio porte por mês. É isso que a gente está afastando do cidadão. Sabão líquido IP é recolhido do mercado por causa de contaminação. Caminhão betoneiro explode em Fortaleza. E ainda, Abel anuncia que fica no Palmeiras até o final de 2027. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 18 horas e 37 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta quinta-feira. Olha, nesta tarde o Congresso Nacional derrubou os vetos do presidente Lula à lei de licenciamento ambiental. O governo apelou para a manutenção dos vetos, mas foi derrotado. Em uma sessão conjunta do Senado e da Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional derrubou 52 itens de vetos do presidente Lula à Lei Geral do Licenciamento Ambiental. O governo tentou apelar para a manutenção de vetos, mas foi derrotado. Entre os trechos retomados está a restrição de consulta aos povos indígenas e comunidades quilombolas no processo de licenciamento. Apenas terras indígenas homologadas e territórios quilombolas titulados poderão se manifestar. A autorização para que atividades e empreendimentos considerados de baixo e pequeno porte consigam licenças por um processo de adesão e compromisso mais simples do que o procedimento regular, e a dispensa de licenciamentos para atividades rurais que ocorram em imóveis em processo de homologação no Cadastro Ambiental Rural. Nas duas casas houve maioria de votos, sendo no Senado Federal 52 votos para a derrubada e 15 para a manutenção de vetos. Já na Câmara dos Deputados, foram 295 votos pela derrubada e 167 pela manutenção. A derrubada retomou regras que fragilizam o processo de licenciamento ambiental, ignorando apelos do Palácio do Planalto, o Conselho de Especialistas da Sociedade Civil e de Ambientalistas, que vê essa medida representando um retrocesso na proteção do meio ambiente. O governo diz que poderão se beneficiar dessa medida obras com potencial risco relevante ao meio ambiente, como, por exemplo, barragens de rejeito. Obras de saneamento básico também foram livradas da licença ambiental. O Congresso aprovou as novas regras em julho e o presidente Lula sancionou, porém vetou 63 pontos do projeto. A bancada do agro defende o licenciamento ambiental especial, um processo aprovado por senadores e deputados após a articulação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Essa medida permite que atividades fossem liberadas de forma rápida e pulando estudos e licenças, independente do impacto ambiental delas. Para a bancada, esses procedimentos vão eliminar o alcance de outras licenças ambientais e destravar uma série de obras pelo país. Para tentar o mesmo efeito da PEC da blindagem, algumas lideranças governistas foram às redes sociais realizar manifestações a fim de pressionar parlamentares. E uma grande operação foi realizada hoje em São Paulo e mais 5 estados. O alvo foi o Grupo Refit, considerado o maior sonegador de impostos do Brasil. O Grupo Refit, dono de muitas empresas do setor de combustíveis, é acusado de ser o maior devedor de impostos do Brasil. Segundo investigações, o grupo causou um prejuízo de 26 bilhões de reais para os cofres estaduais e federais. Por isso, uma grande operação foi realizada hoje.
Estima-se que o dinheiro fraudado pelo grupo, que é liderado pelo empresário Ricardo Magro, seja de 350 milhões de reais por mês. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, comparou o dinheiro sonegado como sendo o suficiente para construir 20 escolas e um hospital de médio porte por mês. É como se a gente tirasse da população, subtraísse da população um hospital de médio porte por mês. Um hospital de médio porte por mês. É isso que a gente está afastando do cidadão. Imagina que a gente tem construído aí escolas pelo interior do estado, e normalmente escolas ali com 12, 15 salas de aula, mais ou menos 18 milhões de reais por mês. É mais ou menos o custo, 18 milhões de reais. É como se a gente impedisse a construção de 20 escolas por mês. Esse é o tamanho da fraude. Além de São Paulo, a operação foi realizada em mais 5 estados: Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Maranhão e Distrito Federal. Ao todo, foram cumpridos 190 mandados. No Rio, o dinheiro desviado equivale ao orçamento que todo o estado utilizou com as polícias, um total de 10 bilhões de reais. Os golpes financeiros eram realizados por empresas próprias, fundos de investimentos e offshores, incluindo uma exportadora fora do Brasil para esconder os lucros. E o governador ainda explicou como toda a operação era feita pelo grupo. Boa parte desses 9,6 bi são declarados pelo próprio contribuinte. Ele declara que deve e não paga. E vai criando os vários arranjos para não pagar o tributo, e isso, né, gerou esse inconformismo. As ações da Procuradoria-Geral do Estado no sentido de reaver esses débitos, várias ações de execução fiscal, e quando você entrava com a ação de execução, nunca tinha patrimônio. O patrimônio já tinha sido dilapidado, já tinha sido distribuído nesse grande arranjo criminoso. Dessa forma, o Grupo Refit tinha vantagens sobre os concorrentes, já que levava gasolina aos postos de combustíveis por um custo menor sem os impostos. E essas grandes movimentações financeiras chamaram a atenção do Ministério Público de São Paulo, que iniciou uma investigação e a realização da mega operação. E lotes de um sabão líquido de uma marca famosa apresentaram presença de bactérias que podem causar, em alguns casos, até mesmo a morte. E com isso, a Anvisa proibiu a comercialização desse produto. Vamos ver. A Anvisa determinou nesta quinta-feira que lotes de sabão da marca IP e Tixan IP fossem recolhidas imediatamente por apresentarem presença de bactérias em alguns de seus produtos. A medida foi tomada após a fabricante Química Amparo identificar em sua própria análise a presença da bactéria que tem um nome bem estranho, Pseudomonas aeruginosa, que é um tipo de micro-organismo que causa desde uma infecção leve, como uma coceira, até mesmo doenças graves, como infecção na corrente sanguínea, nos ossos, articulações e também problemas respiratórios, o que, consequentemente, pode levar à morte. A determinação da Anvisa também prevê a suspensão da comercialização, distribuição e dos lotes especificados. A Anvisa reforça que esses produtos devem ser imediatamente retirados das prateleiras e não devem ser utilizados em residências, lavanderias ou estabelecimentos comerciais. E para quem comprou algum sabão dessa marca, recentemente quer mais informações, a Anvisa orienta que as pessoas pesquisem em seu próprio site ou na internet os números dos lotes contaminados. Para a troca do produto, a orientação é ligar no saque da empresa e, caso apresente algum sintoma por ter tido contato com o produto contaminado, a orientação é buscar o serviço médico quanto antes. E o presidente Lula enviou ao Congresso 2 projetos de lei que criam 2 universidades federais. As instituições terão foco nos profissionais do setor esportivo e na formação dos povos indígenas. Se forem aprovados, elas terão início em 2027. O presidente Lula enviou ao Congresso Nacional os projetos de lei que criam 2 universidades federais. O presidente ainda fez um apelo para que o Congresso aprove as propostas e deixou claro que o governo irá brigar para que essa aprovação aconteça. A ideia é que as novas universidades sejam nomeadas como Universidade Federal Indígena, UNID, e Universidade Federal do Esporte, UFESPORT. Se a proposta for aprovada, é de se esperar que as instituições comecem a funcionar em 2027. O Ministério
Ministério da Educação disse que a criação da Universidade Federal Indígena está realizando pedidos de muitos povos originários. Inclusive, 236 povos foram escutados e a proposta foi construída a partir de suas demandas. A princípio, a instituição contará com uma grade curricular que junte saberes científicos e tradicionais, sempre focando na formação de profissionais indígenas e terá sede em Brasília. Já a UFESPORT foi uma ideia que Lula teve em agosto e será uma instituição voltada à formação e ao desenvolvimento de atletas e profissionais do setor esportivo e poderá ser sediada nos Centros Olímpicos do Ceará e do Rio de Janeiro. A proposta foi construída com a ajuda de especialistas da educação, que auxiliaram nas características de cada instituição. E veja a seguir, caminhão betoneira explode em Fortaleza. E ainda, Abel anuncia que fica no Palmeiras até o final de 2027. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 48 minutos pelo horário de Brasília. E agora você vai ver imagens impressionantes. Um caminhão betoneira explodiu em Fortaleza. Vamos ver com o Eric Rabelo. A explosão de um caminhão betoneira que aconteceu no bairro Palpina, em Fortaleza, mobilizou moradores do local e levanta dúvidas sobre a segurança do veículo. Câmeras de segurança gravaram o exato momento do acidente e as imagens viralizaram nas redes sociais. Vamos ver. O caso aconteceu na última sexta-feira, na esquina das ruas Estudante Silva Carneiro e Frei Caneca. As duas imagens mostram um homem passando logo atrás do caminhão. Segundo testemunhas, o homem não se feriu e passa bem. O veículo transportava uma carga de cimento e ainda não há informações sobre o proprietário, nem sobre o que pode ter causado a explosão. Como cimento não é um material explosivo, a principal suspeita até o momento é que houve algum problema no mecanismo do caminhão. Provavelmente um aumento da pressão das válvulas que movem a betoneira. O veículo passará por uma perícia e só então será possível saber de fato o que aconteceu. E foi sancionada no Rio de Janeiro a lei que permite o uso de spray de pimenta pelas mulheres. Agora é o Anderson Nascimento que vai trazer as informações. O governador Cláudio Castro sancionou a lei que autoriza o uso e comercialização de sprays de extrato vegetal, como de pimenta, para fins de autodefesa feminina na última quarta-feira. Com isso, o Rio de Janeiro se tornou o primeiro estado brasileiro a autorizar o uso do aerosol. A nova lei determina que o spray, com concentração máxima de 20%, só poderá ser vendido em farmácias mediante identificação, com limite de 2 unidades por pessoa ao mês. A compra será permitida a partir dos 18 anos ou para jovens a partir dos 16, com autorização formal dos responsáveis. Mulheres com medida protetiva vigente poderão receber o spray gratuitamente. O custo deverá ser ressarcido pelo agressor enquanto a decisão judicial estiver em vigor. O texto também estabelece parâmetros inéditos no país. Embalagens de até 70 gramas para uso civil e classificação de frascos acima de 50 ml como o do uso restrito das forças de segurança. Segundo a deputada Sara Pôncio, a sanção desta lei é uma vitória concreta para as mulheres do Rio. Segundo ela, a ferramenta pode salvar vidas daquele intervalo crítico em que a mulher está vulnerável e o socorro ainda não chegou. E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é a Maíra Anjos. Boa noite, Maíra. Maíra, o contrato do técnico Abel Ferreira do Palmeiras termina no próximo mês. E apesar de não ter assinado ainda a renovação, o técnico parece que já garantiu a permanência. É isso mesmo? A
Abel Ferreira até 2027. Kleber, boa noite a você e a todos que nos acompanham. O treinador português cedeu uma entrevista e afirmou que sua palavra vale mais que um contrato assinado. Abel Ferreira anunciou que permanecerá no Palmeiras. O seu contrato vence no fim deste ano e ele ainda não assinou a renovação até 2027, mas declarou que irá continuar no cargo em entrevista antes da final da Libertadores. Quero-vos dizer a vocês, alguns não me conhecem, que a minha palavra vale mais que uma assinatura e eu não precisei de assinar em janeiro ou dezembro para dizer que tenho que continuar no Palmeiras. Eu acho que as pessoas, quem quer entender que eu sou diferente, porque se eu sou diferente eu já podia ter sido há muito tempo no Palmeiras, há muito tempo, e eu decidi ficar por duas razões, pelo Palmeiras e pela minha família. E eu quis dizer ao Presidente, como ela já disse várias vezes publicamente, que eu queria que eu ficasse, não tenho problema nenhum em dizer-vos a vocês, disse da minha boca, não preciso ter papel nenhum assinado. Eu vou continuar no Palmeiras, ponto. Leila Pereira afirmou na quarta que gostaria da permanência de Abel Ferreira, independente do resultado da final da Libertadores. Com 5 anos de Palmeiras e 10 títulos na bagagem, o treinador explicou que deseja continuar no clube e também citou a reformulação no elenco, que agora tem o que ele sempre quis. A minha família gosta muito de estar aqui, a minha esposa gosta de estar aqui e eu gosto de estar no Palmeiras, gosto das pessoas que estão no Palmeiras, gosto da equipa que eu construí. Se vocês prestarem atenção, houve muito quando eu cheguei, construímos algo juntos, tivemos que reformular, continuamos a ganhar e acho que neste momento, quando tivermos todos os jogadores disponíveis, com os lesionados e tudo, é o plantel que eu sempre vos disse que queria ter e agora que o construímos, que eu também construí, que tem o meu ADN, que tem a minha marca, vou querer continuar aqui sim com a nossa Presidente, com os nossos jogadores e com o nosso diretor. E hoje também tem Campeonato Brasileiro valendo vaga na Libertadores. Partida decisiva para Fluminense e São Paulo, principalmente para o tricolor paulista, que se quiser ir para a Libertadores 2026, não pode se dar ao luxo nem de empatar. O Campeonato Brasileiro está em sua reta final. Restam apenas 3 rodadas para definir o campeão, os rebaixados e as equipes que estarão com vagas nas competições internacionais. E nesta quinta, Fluminense e São Paulo se enfrentam em um duelo decisivo por uma vaga na Libertadores de 2026. Os times se enfrentam às 20h30 no Maracanã, em partida válida pela 36ª rodada. O São Paulo, comandado por Hernan Crespo, está em 8º lugar com 48 pontos, enquanto o Fluminense de Zubeldia está em 7º com 55 pontos. Restando 9 pontos em disputa, um empate impediria o tricolor paulista de alcançar a classificação para as fases preliminares da Libertadores, pois mesmo que vencesse os 2 jogos seguintes, chegaria apenas aos 55 pontos, marca que o Fluminense já possui. Para o time carioca, a igualdade no placar seria suficiente para chegar aos 56 pontos e não poder mais ser alcançado pelo São Paulo na tabela. Caso o Flu vença, chega aos 58 pontos e se consolida no G7, também sem risco de ser ultrapassado. Já uma vitória do São Paulo levaria aos 51 pontos, mantendo a disputa aberta. O jogo também marca o reencontro de Zubeldia com seu ex-time. O argentino comandou o tricolor paulista por 1 ano e viveu altos e baixos no time do Morumbis. Ele classificou o tricolor para a Copa Libertadores pelo Brasileiro do ano passado, mas esse ano entregou um baixo aproveitamento. Já no Fluminense, seu momento é especial. Ele venceu 7 dos 13 jogos, com 100% de aproveitamento no Maracanã como mandante. E você acabou de ver um VT sobre o jogo de hoje entre Fluminense e São Paulo, que disputam uma vaga na Libertadores. Agora sim, vamos ver o VT sobre a renovação do Abel Ferreira. Abel Ferreira anunciou que permanecerá no Palmeiras. O seu contrato vence no fim deste ano e ele ainda não assinou a renovação até 2027, mas declarou que irá continuar no cargo em entrevista antes da final da Libertadores. Quero-vos dizer a vocês, alguns não me conhecem, que a minha palavra vale mais que uma assinatura e eu não precisei de assinar em janeiro ou dezembro para dizer que tenho que continuar no Palmeiras. Eu acho que as pessoas, quem quer entender que eu sou diferente, porque se eu sou diferente eu já
podia ter sido há muito tempo do Palmeiras, há muito tempo, e eu decidi ficar. Decidi ficar por duas razões. Pelo Palmeiras e pela minha família. E eu quis dizer ao Presidente, como ela já disse várias vezes publicamente, que queria que eu ficasse, não tenho problema nenhum em dizer-vos a vocês, disse da minha boca, não preciso ter papel nenhum assinado. Eu vou continuar no Palmeiras, ponto. Leila Pereira afirmou na quarta que gostaria da permanência de Abel Ferreira, independente do resultado da final da Libertadores. Com 5 anos de Palmeiras e 10 títulos na bagagem, o treinador explicou que deseja continuar no clube e também citou a reformulação no elenco, que agora tem o que ele sempre quis. A minha família gosta muito de estar aqui, a minha esposa gosta de estar aqui e eu gosto de estar no Palmeiras, gosto das pessoas que estão no Palmeiras, gosto da equipa que eu construí. Se vocês prestarem atenção, houve muito quando eu cheguei, construímos algo juntos, tivemos que reformular, continuamos a ganhar e acho que neste momento, quando tivermos todos os jogadores disponíveis, com os lesionados e tudo, é o plantel que eu sempre vos disse que queria ter e agora que construímos, que eu também construí, que tem o meu ADN, que tem a minha marca. Vou querer continuar aqui sim com a nossa Presidente, com os nossos jogadores e com o nosso diretor. E agora, antes de encerrar, uma imagem interessante que surgiu nas redes sociais. O principal uniforme que a seleção brasileira vai utilizar na Copa do Mundo de 2026 teve imagens vazadas. A nova camisa é toda amarela de gola verde, mas em um tom mais azulado com detalhes em verdes nas mangas. Há detalhes da mesma cor na lateral do corpo, além de elementos texturizados em toda a camisa. Segundo o site, a inspiração para o uniforme é a camisa utilizada pela seleção de 70, na conquista do Tri Mundial no México. O uniforme será lançado oficialmente em março e terá estreia em campo no amistoso contra a França. E você, Kleber, gostou da camisa nova? Olha, Maíra, gostei sim, só fiquei em dúvida quando eu vi pela primeira vez se era verde ou azul agora, mas que é bonita, né? Eu gostei também, Kleber, achei bem bonita. Tomara que com ela venha o Hexa, né? Mas por hoje é só. Uma ótima noite a você e a todos que nos assistem. Até mais. Tá certo, muito obrigado pelas informações e até mais. Bom, o Jornal das 18h30 também fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Uma ótima noite e até amanhã.